Então vamos lá, dessa vez eu recebi uma sugestão de react para um documentário chamado Lúcio Cardoso, tá bom? Meu colega aí, o Thiago, nosso seguidor aqui da página, ele recomendou e falou que era um documentário estupendo, né? Vamos ver como é que é esse documentário aqui. Sim, meus senhores, eu acredito no romance. Mas acredito apenas naquele que é feito com o sangue e não com o cérebro unicamente, ou com um caderninho de notas, mas com o desespero e a alma doente do seu autor. Aquele que foi criado com as vísceras, com os ossos, com o corpo inteiro. Aquele que foi feito como que se escarra sangue, contra a vontade, e como quem lança à face dos homens uma blasfêmia. Detalhe, eu não conheço o Lúcio Cardoso não, tá? Não sei se vocês conhecem, mas parece que é interessante ele. Parece um homem interessante. Conheci Lúcio Cardoso quando aqui cheguei no Rio, em 1939. Ele frequentava as rodas dos meus amigos, principalmente um trio a que eu era muito chegado nesse período, Adonias Filho, Otávio de Faria e Cornélio Pena. Lúcio ia e vinha irregularmente na nossa roda. Nós costumávamos nos encontrar num café gaúcho, que tinha na antiga rua Senador Dantas, e discutíamos literatura, cinema, embora não discutíamos política, senão esporadicamente, porque nós todos éramos completamente diferentes, cada um na sua ideologia. Lúcio não tinha ideologia nenhuma, era um jovem arcanjo rebelde, muito bonito nesse tempo, embora de pequena estatura, mas era um homem muito bonito e muito louco, e já inteiramente... De pequena estatura, embora de pequena estatura e muito louco. As observações da Raquel de Queiroz é melhor. mergulhado na obra dele. Década de 30 e depois da década de 40 são quase 2 décadas de grande predomínio do romance nordestino. De modo que é a época do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do Juscelino do Rego, né? Isso é que realmente era considerado o tempo do romance brasileiro. De modo que nesse tempo Lúcio Cardoso oferece uma outra vertente, que é o do romance mineiro, o do romance psicológico, o do romance de sondagem, assim no coração humano. Não é um romance que tenha qualquer marca de exotismo, pelo contrário, né? É um romance voltado para, vamos dizer, a intimidade das criaturas, um romance de análise, e também, dentro deste contexto, é um romance que tem alguma coisa de alucinatório, né? Alguma coisa de demoníaco e alguma coisa de divino. De vez em quando, ele desaparecia por um fim de semana, desaparecia por uma semana misteriosamente, e quando a gente perguntava, por onde você andou, menino? Ele dizia, andei no inferno. Esta noite dormi mal, perturbado por esquisitos sonhos e pressentimentos. O medo de estar faltando ao meu destino causa-me a mesma impressão torturante de que me acho separado de coisas que julgo essenciais. O romance me falta, e é uma necessidade quase física que me põe doente, sobressaltado, infeliz e sem gosto para fazer alguma coisa. No fundo, sentimento de que devo realizar alguma coisa que ainda não foi feita e para a qual tenho tempo limitado. Ele estreou muito cedo, aos 20 anos, parece, e o seu primeiro livro, Maleita, reflete, vamos dizer, aquele tipo de romance um pouco modernista e moderno que havia na época, mas que é um romance que lembra muito os romances nordestinos, né? E o romance é curioso porque é desenrolado em Curvelo, a cidade natal da qual ele saiu com 1 ano de idade. Nós morávamos em Curvelo.
uma cidade do interior de Minas. Depois de uns certos anos, nós viemos, então. Eu nem sei por que nós viemos parar aqui. Acabamos vindo para o Rio de Janeiro. Essa aí é a irmã dele? Maria Helena Cardoso Maria. Acho que é a esposa ou é a irmã? Acho que é porque era vontade de morar em cidade grande. Mas ele começou a trabalhar na equitativa com Helena. E eu perguntei um dia o que ele fazia lá, e ele disse que era só para lamber selo. E ele começou a então escrever isso. Aí conheceu o Augusto Frederico Schmidt. Então ele evolui desse realismo social de Malheita, no começo da década de 30, para o suprarrealismo ou transrealismo de A Luz no Subsolo. Essa voz eu achei que eu tinha conhecido de alguém, né? Aí quando eu olhei assim eu falei, ué, Carlos Nogueira? Para chegar à plenitude da novela, as duas obras-primas dele que são Desconhecido e Mãos Vazias. Eu acho duas novelas absolutamente geniais, magistrais. A doença de meu filho tinha se agravado. Teve outra crise. Febres altas deliravam. Eu passava as noites em claro e cheguei a desejar que tudo se acabasse. Felipe, apático, derrotado, não dizia uma palavra. Naquela casa, a única pessoa que parecia estar viva era o médico. Nele eu projetava todas as minhas esperanças. Esperar a morte. Era isso que eu pensava. Depois ele publica, já no fim da maturidade, a Crônica da Casa Assassinada, por causa da solicitude de Valmir Ayala, que o ajudou muito a rever o texto, organizar o texto, e esse é realmente o grande romance da sua plenitude, o grande romance da maturidade literária. A Crônica da Casa afirma a sua vocação de introspectivo, de homem de vida interior, de sondagem das profundezas humanas. Tinha um necrotério na Santa Casa, onde os estudantes tinham um anfiteatro onde botavam pedaços, pernas, braços de cadáveres, logo ali na rua da Santa Casa. E o Lúcio me adulava durante horas para eu ir com ele, que ele tinha medo de ir sozinho. Eu dizia, Lúcio, entrar eu não entro, que eu não vou ver essa porcaria, mas eu vou com você até a calçada. Ele dizia, tá bem, Sérgio. Chegava na calçada, ele entrava, eu ficava do lado de fora, ele entrava dentro do lado. Eu não sei nem como era o negócio lá dentro, porque eu nunca entrei. Ele entrava, passava daí uns 2 minutos, no máximo 3 minutos, voltava completamente verde e saía correndo feito louco pela calçada, até o fim da calçada e lá vomitava no chão. Tédio dos sábados no Rio, o encontro permanente dos amigos em melancólicos bares, onde escorre incessante uma fauna noturna e desprovida de energia. Aos poucos, a manhã se aproxima com seus ventos frios e cada vez mais nítidos adivinhamos o som dos mares acordados e a pungente presença dos galos. Foi o homem da intensidade, da vida intensa. Ele se deu inteiro à noite, à bebida, aos amigos, numa procura de si mesmo, que eu encontro também em Vinícius de Moraes. O Lúcio foi realmente, como ficcionista, como romancista, um realista simbólico, que foi se caracterizando na sua criação, ao longo de 20 e tantos anos, por uma passagem da extroversão para a introversão. Essa viagem no sentido da introversão, essa interiorização crescente e essa espécie de ruptura com a realidade exterior mais imediata e essa penetração no humano, essa sondagem dos abismos. O abismo atrai o abismo. Por que seguir as leis comuns, se eu não era comum? Por que me fingir igual aos outros, se eu era totalmente diferente? Minhas roupas são uma alegoria. Quero erguer para os outros
a imagem da coragem que eu não tive. E esta é a única liberdade que possuímos integral, a de sermos monstros para nós mesmos. Porque eu acho que o livro de Lúcio, a obra de Lúcio, tem isso de muito importante que caracteriza a obra dos grandes escritores. Você não passa por um livro de Lúcio, lê e sai desse livro sendo a mesma pessoa que começou essa leitura. Ele te transforma. Não sei para onde ele te leva, isso depende do caminho. Ouvindo assim, conhecendo agora o Lúcio, dá vontade de comprar hein, os livros dele já. De cada um. Mas ele te transforma. Ele te torna um pouco mais conhecedor do mundo. O que vem a ser esse mundo sem paixão? É a verdade. A verdade pode ser grotesca, absurda, mortal, mas é a verdade. É a verdade essencial a esse mundo. O Lúcio Cardoso não foi só, exclusivamente, um grande escritor, um grande prosador e um grande romancista. Inclusive porque as novelas dele, o Lúcio Cardoso foi talvez o melhor escritor de novelas literárias que há no Brasil. As novelas dele, como A Professora Hilda, O Desconhecido, Inácio, Anfiteatro, né, são como novelas, peças literárias perfeitas, textos perfeitos. Ele tinha a noção do tempo, ele tinha a noção da economia do gênero, como poucos escritores de língua portuguesa, né? Além disso, todos nós sabemos que ele foi também, com a sua grande multiplicidade espiritual, ele foi até um cineasta. Através de Otávio Faria, que era crítico de cinema, e me emprestou muito livro de cinema, eu fui conhecendo a mesa, o pessoal da mesa do Otávio, que é Muito carioca, né? Aberto assim, aquela blusa social, até metade do peito. É assim, muito carioca, né? Com a perna em cima do sofá. sempre se reunia nos bares assim, em Colón, em Copacabana, ali na Rua Bolívar. E aquela voz que é assim, já toda cheia de cigarro e bebida. E foi ali que eu conheci o Lúcio. E eu sempre quis fazer cinema, e sempre quis conhecer os copiões, nunca consegui, até hoje, nunca consegui ver. É uma coisa que eu li no livro do Alberto Cavalcante, que tinha sido o maior copião que ele tinha visto na vida dele. Foi o copião da Mulher de Longe, é o livro do Lúcio Cardoso. Mulher de Longe era uma história que ele não chegou nem a escrever, ele ia filmando à medida que ia produzindo. Era cena, fazia uma cena, depois mandava fazer outra. E outros dois que ele escreveu. Foi Almas Adversas, que eu fui produtor. Foi lá em Congonhas do Campo. Lá eles se desmandaram lá, acabaram com as bebidas todas do hotel. Uma personalidade muito sedutora, ele seduzia. Ele é capaz de armar qualquer tipo de festa. Vamos fazer uma festa, então ele ia na casa das amigas nossas, assim, convencia a dona da casa a fazer grandes festas. Ele estava sempre em torno de festas. Ao bar Jangadeiros, que era o reduto da boemia carioca no início da década de 60, frequentavam no Vinícius de Moraes, Tom Jobim, o início do Cinema Novo, Paulo César Sarraceni, essa gente toda, e naturalmente Lúcio Cardoso, onde aprontou milhões de histórias aí. Tem uma história memorável que ele um dia inventou que tinha recebido uma fortuna, comprava o jangadeiro pelo preço que fosse e decretou que todos podiam beber à vontade a noite toda por sua conta. E evidentemente era uma mentira. No dia seguinte a família do Lúcio teve que tirar ele da cadeia.
Meu primeiro longa-metragem, Mãos Vazias, baseado num romance seu, homônimo, foi um exercício de liberdade que eu aprendi com o Lúcio. Não é um filme que seja literalmente a reprodução do romance, né, que o originou. É uma colagem de Casa Assassinada, do Diário, do Introdução à Música do Sangue, que ia se chamar o filme assim. Ele era uma capacidade extraordinária de fazer arte, né? Ele era um grande artista. Ele, por exemplo, ele, Glauber Rocha e Pier Paolo Pasolini foram três pessoas que eu conheci que mais eram capazes de uma energia criadora como eu nunca vi. Quando me pedirem para dizer o que fui, lembre-se de mim. Nem leviano, nem grave. Humano. O teatro de câmera foi inventado pelo Lúcio, pelo Agostinho Olavo, que era um autor teatral também, e pelo Gustavo Doria, que era crítico de teatro. Era um teatro muito bem feito, com cenários muito bem cuidados. Era um teatro de arte, enfim, e não era um teatro de dar dinheiro. Então, não teve uma continuidade esse trabalho. Mas isso serviu para conhecer o Lúcio, que foi uma pessoa que me ensinou muito sobre literatura, sobre aspectos da vida que eu desconhecia. E durante uns 2 ou 3 anos, em meio a um clima de bastante intensa boemia, nós tentamos realizar algumas coisas. E álcool, né, milhares de coisas, numa noite na casa de Lazzarini, uma festa que teve, em que ele me prometeu que eu não tomaria nada, porque ele já tinha tido uma ameaça de um derrame em junho de 62. E ele acabou sendo um grande pintor, depois de ter sido um grande romancista, tocado pela doença, ele passou a pintar com a precariedade da sua situação física e ainda tentou transmitir essa angústia do seu coração dilacerado, esfolado, para o plano das cores, da pintura. Como escreveu Carlos Drummond, o pintor estava ali esperando a sua hora. E a hora desse pintor chegou através do impedimento do escritor, né? A obra de pintura do Lúcio Cardoso é a continuação da sua expressão artística e humana profunda. Você vê na pintura do Lúcio Cardoso o mesmo clima, a mesma atmosfera da sua literatura, da sua poesia e da sua vida trágica, grega, messiânica e marginal. É que o Lúcio tinha uma relação com a realidade que não me deixava supor que ele conseguisse chegar a uma idade avançada. Era daquelas pessoas que você não consegue imaginar idosos, não porque a idade seja um vexame ou uma coisa a ser evitada, senão eu não estaria aqui, mas porque são pessoas que têm uma tal intensidade na sua relação com o viver, que você só entende em estado de absoluta juventude, em estado de mocidade. Muito bom, gostei de conhecer o Lúcio, gostei de conhecer ele, com certeza vou atrás das Crônicas da Casa dos Mortos. Muito bom mesmo, gostei. Agora, pessoal, se você gostou desse vídeo, também dê um like para fortalecer. O nosso apoio coletivo está aí embaixo. E deixe sua recomendação, tá? Aqui embaixo nos comentários, para que eu possa reagir ao vídeo que você vai pedir aí embaixo. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos.